Alô, nação rubro-negra, meu nome é Celso do canal Soflá do Urubu. Aqui vocês sabem, o papo é reto. A coisa não tá boa não, né, gente? O que dizer de um jogo como esse? Na verdade, o Flamengo, ele tá sem reação, né? Não é do Flamengo em condições normais ganhar, assim, a gente tem que dizer que é favas contadas que o Flamengo vai ganhar RB Bragantino com tranquilidade na casa do RB Bragantino. Então eu não vou entrar nessa gritaria, histeria que alguns têm e ficar falando uma coisa que já é óbvia, né? Fora Paulo Souza não consegue fazer o time jogar. Isso é o lugar comum. A gente não precisa ficar aqui gritando, esperneando que nem uma velha histérica para tentar conseguir o óbvio, que é a saída do Paulo Souza. Na verdade, o Paulo Souza perdeu a condição de gestão desse time. O time ganhou, né? Na verdade é isso. Os jogadores tiveram a vitória deles. Eles não se esforçam e no jogo de ontem ficou muito claro, né, que aquela situação em que você tá vendo que o jogador, ele tá correndo, ele tá se posicionando, mas o algo a mais para conseguir uma vitória no campo do adversário, eles não deram. São atitudes que a gente percebe que não existe a entrega do jogador à proposta do time. Porque ele não acredita na proposta do time. Certo ou errado, não vou entrar no mérito se a proposta do Paulo Souza é certa ou errada, se o método dele é certo ou errado, mas a percepção que se tem é que falta uma entrega do jogador, minimamente, mesmo que ele não concorde, se ele se entregasse, ele conseguiria performar melhor, porque são jogadores de muito alto nível. Mas, saindo da parte do jogador, vamos falar dos erros do Paulo Souza. Eu acho que o erro dele começou na escalação. Eu fiz um vídeo de possibilidades do que o Paulo Souza poderia fazer, e eu não estou dizendo que eu estou certo, ele que ganha para isso, né? Mas eu acho que ele não colocar o Pedro nesse jogo de saída foi um erro, junto com o Gabigol, em que ele conseguiria fazer com que o bloco defensivo do Bragantino ficasse mais pressionado. Porque o que aconteceu? Por várias vezes, o Gabigol, ele procurou alguém, um parceiro na área, para ele poder se associar, e ele não encontrou esse parceiro, porque não tinha. Na hora que ele pegava uma bola abrindo e quebrava a linha defensiva, abrindo pelo lado direito, ele olhava para a área, quem tinha na área? Everton Ribeiro, com meio metro de altura, Lázaro chegando muito atrasado, porque estava cobrindo a parte esquerda ali. Eu acho que houve uma falha gravíssima de estratégia nesse jogo e demonstra a total falta de capacidade do Paulo Souza atualmente de continuar comandando esse time, né? Eu achava que ele ia surpreender o Bragantino colocando uma maneira mais aguda do Flamengo jogar, voltando um pouquinho à convicção dele, né, daquela linha de três, saída de três com 4 no meio campo e 2 e 1 na frente, né? Eu entendia que ele deveria ter nesse jogo trabalhado com o Felipe Luiz ali como um terceiro homem e espetado um jogador mais agudo ali pela esquerda, que no caso seria o Ayrton Lucas. Novamente, não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que ele deveria ter feito uma opção dessa, colocando Pedro e Gabigol, forçando a última linha de defesa do Bragantino. Isso não aconteceu, o jogo ele ficou extremamente protocolar. É claro que o Bragantino, dono da casa, ia forçar, conseguiu um gol numa jogada aleatória, porque aquilo ali pode-se dizer que houve erro de marcação, mas é uma bola desviada na entrada da grande área e ela foi desviada na direção do segundo pau, bem agudo. Muito difícil ali, podia ter um jogador do Flamengo, tinha um jogador do Bragantino, e talvez eu acho que mesmo que não tivesse o jogador do Bragantino, essa bola teria entrado no gol do Flamengo, né? Porque é aquelas coisas aleatórias do futebol que acontece e tal. O jogo se desenvolveu, o Bragantino teve lá aquele gol impedido,
vai dizer, bom, se não tivesse impedido, mas o se no futebol ele não funciona, né? Da mesma forma teve aquele pênalti que se o jogador do Flamengo não tivesse impedido, seria pênalti e o Gabigol teria a oportunidade de fazer o gol. O pênalti foi marcado, mas foi invalidado por conta de um impedimento, né? Eu acho que teve o segundo pênalti. Para mim aquilo ali foi pênalti. O comentário da TV dizendo que não tem intensidade. Como é que a pessoa da TV consegue medir a intensidade da força que foi feito no toque do jogador na perna do Gabigol, né? Então, isso aí é besteira, né? Foi um jogo normal, quer dizer, salvo as nossas expectativas, a nossa crença de que, de repente, poderíamos conseguir um fato quase inédito, que é ganhar do Bragantino na casa do Bragantino, né? Que é uma coisa que quase não acontece. Foi um jogo em que o Flamengo teve maior posse de bola, mas essa posse teve muito pouca efetividade, como tem sido nos últimos jogos. O Flamengo finalizou 13-12 no jogo inteiro, finalizou um a mais no segundo tempo do que o RB Bragantino, mas foi um jogo insosso. Foi aquele jogo chato que é o que tem sido o jogo do Flamengo. Agora é esperar qual vai ser a atitude da direção em relação a Paulo Sousa. Qualquer que seja essa decisão, ela não é garantia de acerto, porque o Flamengo não terá tempo. O Flamengo só terá tempo se ele for eliminado das Copas. Aí ele terá tempo de lutar para não ficar no bloco mais baixo dessa tabela. Porque se ele continuar nas Copas, Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo tem um risco muito grande de não conseguir essas Copas, né? Vai avançar, mas não acredito que consiga, e de não conseguir sair do bloco mais baixo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a meta agora é o Flamengo se garantir na Libertadores do ano que vem. Ou seja, ficar lá no bloco de cima, próximo lá ao sexto, quinto, quarto lugar. Essa eu acho que tem que ser a meta desse ano. Esquecer essa história de querer ser campeão brasileiro, esquecer essa história de querer ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Pode acontecer, sim, mas isso está muito próximo do milagre. Vamos administrar a nossa expectativa. Eu sempre falo que a expectativa é a mãe da frustração. E essa é uma grande realidade. A gente faz aquela expectativa, vamos mudar de 4-0, 4-0, 5-0, 10-0, ganha de 1-0, é tudo terra arrasada, né? Se pata e perde, então, aí a desgraça está feita. Bom, gente, eu não tinha muito o que falar desse jogo. Foi um jogo, como eu disse, muito protocolar. Não vou ficar aqui na histeria, gritaria de alguns dos meus colegas ali, até gente que não é nem torcedor do Flamengo, para ganhar clique de vocês, ele só fala do Flamengo, né? Só fica enganando você, gritando e falando um monte de besteira. Sai desses caras, gente. Esses caras só trazem coisas negativas. Então, vamos pensar no Flamengo e vamos ver o que vem por aí. Esperamos aí que até domingo a gente já tenha escolhido o nosso técnico. E eu vou concordar com o William Godoy quando ele diz que o técnico do Flamengo, nesse momento, tem que ser mais paizão do que um técnico rígido. Porque com esses jogadores que estão aí, que deveriam ter saído lá em 2020, 2021, não tem jeito. Nós vamos ter que administrar os egos dessa turminha para que eles nos levem pelo menos a Libertadores do ano que vem. Galera, um abraço, espero que vocês compreendam a minha tristeza, mas que tenham gostado do conteúdo. Deem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e vamos para a próxima. Internacional domingo, jogo difícil. Depois a gente conversa sobre esse jogo. Até a próxima!